A onda paralisa a produção no Brasil por causa da pandemia de Covid-19. Fabricantes é a oitava empresa a paralisar a produção no país nos últimos dias. Interrupção das atividades ocorrerá em Tarapina e Samuaré e será retomada no dia 12. A montadora Honda anunciou que suspenderá as atividades no Brasil por causa do recrudescimento da pandemia de Covid-19. A fabricante torna-se a oitava empresa a paralisar a produção no país nos últimos dias. Segundo a montadora, a interrupção das atividades ocorrerá nas unidades de Itirapina, São Paulo, e de Samuré, São Paulo, a partir de terça-feira 30. Até 9 de abril, a produção será retomada no próximo dia 12. A Honda reforça que as medidas adotadas visam preservar a saúde e segurança das pessoas. Além disso, a empresa segue empenhada de minimizar impactos da pandemia em sua cadeia de valor, bem como os inconvenientes ao consumidor, informou a montadora em comunicado. A comparação das horas tão trabalhadas será negociada com o Sindicato dos Metalúrgicos. Além da Honda, suspenderam as atividades no Brasil as montadoras Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Volvo e Scania, com a Agência Brasil. Agora é lei: imóveis do governo poderão ser doados a agentes de segurança. Propriedades do governo do estado são destinação pública ou fim específico poderão ser doados, e servidores da segurança pública para uso residencial é o que estabeleceu a Lei 9.227/21, sancionada pelo governador em exercício Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira 26. A norma autoriza a administração pública a previdenciar mecanismos para alimentação nos chamados bens dominicais do Estado e valerá para toda estrutura de governo, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Poderão ser contemplados policiais civis, militares, bombeiros e inspetores penitenciários e agentes socioeducativos. Critérios para o recebimento do imóvel serão estabelecidos pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, respeitado a propriedade para os servidores vitimados que falecerão ou sofrerão incapacidade permanente e para os servidores responsáveis por idosos ou pessoas com deficiência. A medida é de autoria do ex-deputado André Lanzaroni e Rafael Pisciani. Muitos desses servidores residem em áreas de risco e não podem ser identificados quando estão fora de serviço. Isso gera limitação à vida privada e ameaça a atividade desempenhada em uma média para preservar a integridade física desses profissionais e de sua família, bem como possibilitar uma moradia adequada e, com isso, proporcionar uma vida digna, justificaram os deputados no texto. Ernesto Araújo pede demissão e deixa o Ministério das Relações Exteriores. O pedido de Araújo foi feito após uma grande pressão no Congresso Nacional pela sua saída do cargo, inclusive dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, Minas Gerais. As críticas ao trabalho do chanceler cresceram nos últimos meses após o Brasil enfrentar atrasos na entrega de vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Índia e pela China. Ernesto Araújo também teria se recusado a inscrever o país no COVAX Facility, consórcio ligado à Organização Mundial de Saúde, OMS, que facilita a distribuição de imunizantes contra o novo coronavírus. Na última quinta-feira, 25, o próprio líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barro, PP, Pará, admitiu que o chanceler não tinha ambiente para conseguir negociar ajuda internacional para acelerar o envio de vacinas ao Brasil. Araújo ainda foi às redes sociais no domingo 28 e acusou o Senado Cátia Abreu, progressista Tocantins, de fazer lobby de chineses no leilão da 5G. A gestão de Ernesto Araújo
à frente do Itamaraty também foi marcada pelo estreitamento do Brasil nas relações com os Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump e os duros embates com importantes parceiros comerciais como China, com a agência Sputnik Brasil. Covid-19 da Pfizer deve entregar 13,5 milhões de vacinas até junho. Entre junho e setembro, a previsão é de entrega de mais de 86,5 milhões de doses no Natal. O governo comprou 100 milhões de doses para entrega em 2021. Farmacêutico da Pfizer deve entregar até 3,5 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus até junho. A expectativa é que os primeiros lotes cheguem entre abril e maio. A previsão foi apresentada em reunião nesta segunda, 29, entre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a presidente da empresa no Brasil, Marta Dias. No total, o governo comprou 100 milhões de doses, com promessa de entregar por parte da farmacêutica em 2021. No terceiro trimestre, entre junho e setembro, a previsão é que sejam disponibilizados mais de 86,5 milhões de doses. No encontro, o ministro da Saúde e o presidente da Pfizer no Brasil discutiram o cronograma de entregas e as demandas de infraestrutura e de logística e distribuição das vacinas pelo Plano Nacional de Imunizantes. Respiradores. O Ministério da Saúde também anunciou hoje que foram distribuídos 1.000 cilindros de oxigênio para apoiar o atendimento de pacientes com Covid-19. No sábado foram encaminhadas 340 unidades para Mato Grosso e no domingo foram enviados 160 cilindros para o Rio Grande do Norte. Os equipamentos foram obtidos por requisição administrativa feita pelo Ministério da Saúde a fabricantes. Neste mecanismo, o governo solicita a compra dos excedentes da indústria produtora daquele bem. O recurso também foi usado para outros insumos durante a pandemia com a Agência Brasil. Bolsonaro troca o comando de 6 ministros. O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando de 6 ministros nesta segunda-feira, 29. As mudanças são na Casa Civil, Secretaria de Governo, na Advocacia Geral da União, AGU, no Ministério da Defesa, o Ministro da Justiça e Segurança Pública e no Ministério das Relações Exteriores, MRE, na Casa Civil da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, assumiu o lugar de General Walter Souza Braga Neto. O Ministério da Defesa passa a ser chefiado por Braga Neto após a demissão de Fernando Azevedo e Silva. O novo chanceler brasileiro é o embaixador Carlos Alberto Franco França, diplomata de carreira que estava na assessoria especial da Presidência da República. França assume o lugar em que era de Ernesto Araújo. O novo ministro-chefe da AGU e André Mendonça, que passa a ocupar o lugar de José Leve Mendonça, já chefiou a AGU no início do governo Bolsonaro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estava sob o comando de André Mendonça, passa a ser chefiado pelo delegado de Polícia Federal Anderson Torres. Já a Secretaria de Governo da Presidência da República, que estava com Luiz Eduardo Ramos, passa a ser comandada pela deputada federal Flávia Arruda, do PL-DF. No balanço, 3 ministros deixam o governo: Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, MRE, e Fernando Azevedo e Silva, Defesa, José Leve, AGU. Outros 3 ministros foram remanejados de oposição: Walter Souza Braga Neto, André Mendonça e Luiz Eduardo Ramos. O diplomata Carlos Alberto Franco França, o delegado da Polícia Federal Anderson Torres, a deputada federal Flávia Arruda, PL-DF, passam a fazer parte do time do ministro de Jair Bolsonaro com a agência Sputnik Brasil. Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa porque também quer mais apoio militar. Além de abrir o Planalto ao Centrão, o presidente se queixa de fardados Braga Neto e cotado para a pasta. Além de promover uma dança de cadeira para agradar o Centrão, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, decidiu demitir o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, porque está insatisfeito com o afastamento
crescente do serviço ativo das Forças Armadas do governo. Segundo interlocutores do agora o ex-ministro, se é o motivo de Azevedo ter enfatizado em sua nota de saída que considera ter preservado as Forças Armadas como instituição de Estado até aqui. Ao longo do ensaio da crise institucional do primeiro semestre de 2020, quando Bolsonaro foi atos que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o Congresso, Azevedo teve de equilibrar pressões de todos os lados. Foi elevado a sobrevoar uma dessas manifestações por Bolsonaro, recebendo críticas de militares. O desconforto com decisões no Supremo entre fardados e notório, há certamente entre eles bolsonaristas que apoiariam rapturas, mas no geral há aversão à pecha de golpistas. A tensão chegou ao paroxismo em junho, quando ele apoiou em uma nota a ameaça feita pelo general Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, que falará em consequências imprevisíveis quando a apuração sobre a interferência de Bolsonaro na PF esbarrou na hipótese de confiscar o celular do presidente. Como o arrefecimento da crise ativa buscou riscar no chão uma linha, tentando sem sucesso total se separar da ala militar que fornecia então 10 dos 23 ministros do governo. O comandante do Exército, Edson Leal Pujol, falou publicamente que militares não deveriam estar na política. O alvo era o general Eduardo Pazuello, que nunca deixou o serviço ativo durante sua contestada gestão no Ministério da Saúde. Agora fora do cargo, ele foi motivo de grande estremecimento entre Bolsonaro e os militares, que pediam dia sim e dia sim que o fardado fosse a reserva. Bolsonaro já havia especulado tirar Pujol do cargo e entregá-lo ao general Luiz Eduardo Ramos, secretário do governo, como a Folha revelou no ano passado, mas foi dissuadido pelo próprio Azevedo. Todos negam essa versão, de tão mal que a sugestão caiu nas forças. As falas recentes do presidente sugerindo que o meu exército iria agir contra o lockdown proposto por governadores de estados também causou queixas entre militares da ativa. Essa reação, diz um aliado de Bolsonaro, incomodou o presidente, que esperava uma manifestações de Azevedo. Por fim, segundo uma pessoa próxima de Azevedo, houve uma irritação final de Bolsonaro com uma entrevista concedida pelo general Paulo Sérgio, que comanda a área de saúde do Exército. Ao jornal Correio Brasiliense, ele relatou no domingo 28 como foram aplicadas normas rígidas de distanciamento e isolamento de vulneráveis e doentes na força, garantindo um grau de contaminação pelo novo coronavírus menor do que na população em geral. Bolsonaro, segundo o relato, queixou-se a Azevedo e pediu a demissão do militar por considerar que a fala era ruim para a imagem do governo, conhecido por combate medidas básicas na pandemia. Azevedo se negou. A semana carrega uma delicada particularidade. Na quarta, 31, haverá o aniversário do golpe militar de 1964. Nos dois anteriores, Azevedo assinou notas colocando o evento no passado, mas celebrando o que considera caráter democrático. Até hoje, os militares chamam o acontecido de revolução. Há rumores de que Bolsonaro também gostaria de ver uma nota de 2021 mais aguda,
o que, se for verdade, iria contra o estilo de Azevedo. Surpreendeu a forma com que o titular da Defesa, um dos mais poderosos ministros do governo, foi demitido. Bolsonaro, que é agora um militar mais alinhado, ele no cargo, e a bolsa de apostas imediatas aponta para o chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Outro general de 4 estrelas na reserva, o ex-interventor militar na segurança do Rio e vista como um fiel cumpridor de ordens. Ele se desgastou com políticos aliados de Bolsonaro ao tirar férias na semana passada, quando o Brasil atingiu 300 mil mortos na pandemia, mas acabou voltando a Brasília após passar mal em Alagoas. Se o episódio pesar muito, um nome especulado é um almirante Flávio Rocha, um dos mais próximos fardados do presidente. Contra ele pesar ser de marinha, quando o exército e a força dominante na defesa ser menos antigo que outros eventuais candidatos ao cargo, embora ele tenha 4 estrelas no ombro e ainda esteja na ativa. Ninguém na equipe de Azevedo esperava a sua saída. Ele, inclusive, havia acabado de confirmar para o dia 6 um almoço com o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Defesa Nacional da Câmara, Aécio Neves, do PSDB, Minas Gerais. Iria falar ao colegiado no dia seguinte. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, casa na qual o ministro tinha trânsito privilegiado, a demissão é preocupante, porque ele costumava ser visto como um pivô entre o governo judiciário e os militares. Para ele, se o presidente está buscando mais apoio em que detém o monopólio do uso da força, e sinalização é o pior possível. Já um general da ativa afirma que suporte que Bolsonaro procura é mais simbólico e que não haveria motivo para preocupação de outra ordem, com a Folha Expresso. Microbiologista, após humanos se vacinarem, SARS-CoV-2 infectará animais de fazenda e de estimação. Alexander Ginsburg, diretor do Centro Gamaleya, que desenvolveu a vacina Sputnik V, crê que enquanto a humanidade estiver se vacinando, o vírus passará para animais mantidos por humanos. Quando a humanidade for imunizada contra o SARS-CoV-2, o vírus se espalhará entre animais de fazenda e de estimação, prevê Alexander Ginsburg, diretor do Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, da Rússia. O coronavírus ainda não realizou seu potencial patogênico. A próxima etapa será a infecção dos animais de fazenda e dos animais de estimação. Dentro de um ano, quando tivermos protegido a humanidade com boas vacinas, nesse momento os animais domésticos serão infectados, disse ele em entrevista ao jornal Izvestia. Diretor do centro científico que desenvolveu a vacina Sputnik V aponta que a infecção pelo SARS-CoV-2 evoluirá, em vez de desaparecer. Ou seja, precisamos estar preparados para coexistir com este agente patogênico por um longo tempo, afirma o microbiologista. O Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária, Roselcosnadzor, anunciou em meados de março que uma vacina antiviral para cães, gatos e animais de fazenda será criada até o dia 20 de abril, com a agência Sputnik Brasil. Voz influente no Partido Democrata pede intervenção dos Estados Unidos no Brasil. A militar Pam Keith, que tentou ser deputada federal pelo estado da Flórida, usou suas redes sociais para chamar Bolsonaro de genocida e defendeu uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil. A política do presidente Jair Bolsonaro ante a pandemia da Covid-19 segue sendo alvo de críticas pelo mundo.
Ontem, 27, foi a vez da integrante do Partido Democrata dos Estados Unidos, Pam Keith, que concorreu ao cargo de deputada federal nas últimas eleições. Apesar de ter perdido a eleição para o republicano Brian Mast, que teve 56,3% dos votos, Pam Keith, que também é militar, possui grande influência nas redes sociais. Em suas redes, ela chamou o presidente brasileiro de um bruto corrupto, genocida e incompetente, escreveu. Em seguida, ela defendeu uma solução militar para a crise envolvendo a Covid-19 e o governo brasileiro. Neste domingo, 28, em resposta aos seus seguidores, Pam Keith voltou a criticar o presidente do Brasil, comparando-o com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a agência Sputnik Brasil. Após 4 dias de bloqueio, centenas de navios ainda esperam para cruzar o Canal de Suez. O número de barcos que esperam para atravessar o Canal de Suez, que está bloqueado desde o dia 23 por um navio cargueiro encalhado, chegou nesse sábado, 27, a 321, informou o chefe da autoridade que administra o canal. Em uma coletiva de imprensa, o tenente-general Osama Rabie, presidente da autoridade do Canal de Suez, disse que, atualmente, 321 barcos estão à espera de atravessar o Canal de Suez devido a essa situação e não descartou que o acidente tenha sido provocado por falha humana. A tempestade de areia e os fortes ventos no dia do incidente não foram as causas principais, afirmou Rabie. Sobre a operação para liberar o gigantesco navio de carga, Rabie informou que os trabalhos estão sendo realizados 24 horas por dia e contam com a participação de 10 rebocadores. Segundo o tenente-general, a situação é extremamente complexa devido ao tamanho da embarcação e pela quantidade de contêineres a bordo, o que torna o descarregamento do navio uma tarefa extremadamente difícil e o último e indesejável cenário. No dia 23 de março, o cargueiro Ever Given, com 400 metros de comprimento e capacidade para transportar cerca de 220 mil toneladas, encalhou no quilômetro 151 do Canal de Suez, bloqueando uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. De acordo com uma estimativa feita pela publicação Commercial Times, de Taiwan, cada hora de inatividade do canal provoca perdas de aproximadamente 400 milhões de dólares, cerca de 2,28 bilhões de reais. A companhia japonesa Shoei Zenkai, proprietária do Ever Given, afirmou que tem esperança de que a embarcação seja desencalhada ainda neste fim de semana. Com a agência Sputnik Brasil.